porque sempre sou traída nos relacionamentos. Eu sou Cecília Dayana, terapeuta e mentora de relacionamentos. Por muitas vezes você se vê em um relacionamento e você se sente muito insegura, você não consegue manter aquela segurança no seu relacionamento. E você também tem muita dificuldade em confiar no seu parceiro. E você não sabe de onde isso está vindo. E você não sabe exatamente do porquê você se sente assim e do porquê essas coisas acontecem com você. E vira e mexe, você percebe algum tipo de traição no seu relacionamento e você não sabe como lidar com isso, porque isso vem se repetindo por diversos e diversos relacionamentos. Nós não vamos falar aqui de ciúmes ou de obsessão, né? Quando a gente se sente obsessiva pela vida do outro, pelo que o outro está fazendo. A gente vai falar aqui sobre aquela traição que acontece sem nem ao menos a gente buscar saber sobre o que o outro está fazendo, mas que automaticamente, de alguma forma, aquilo surge na nossa vida, mesmo você se desprendendo, tentando buscar esse desapego, vivendo a sua vida, você sempre busca estar focado nos seus objetivos, nos seus sonhos. E também quer sim ter um relacionamento, mas sempre que você entra em um relacionamento e você deposita sua confiança em alguém, em dado momento você começa a se sentir insegura e começa a não confiar mais no seu parceiro, o que culmina muitas vezes em uma descoberta inesperada de algum tipo de traição. Então, se você é aquela pessoa extremamente ciumenta e obsessiva quando entra em um relacionamento, não é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa observar é que tipo de padrões, que tipo de situações vem se repetindo nesses relacionamentos. Então a gente pode ter vivido algum tipo de trauma na infância, ou a gente pode ter alguma crença relacionada a isso que pode estar fazendo com que a gente atraia esse tipo de situação para a nossa vida. Se uma história ou uma situação se repete por diversas e diversas vezes na nossa vida, a gente sempre tem que olhar para isso com mais cuidado, com mais carinho, para que a gente possa então quebrar o ciclo que pode estar se perpetuando em todas as nossas relações. Então, somente através disso, através dessa observação inicial, a gente começa a perceber os detalhes e começa a entender o porquê isso está acontecendo na nossa vida. Pode ser que a gente perceba que exista algum padrão familiar, que a nossa mãe possa ter sido traída, ou as nossas tias, avós. Então, a gente sempre passa a observar o que as mulheres da nossa família sofreram até aqui. Ou então, será que eu vivi algum trauma na minha infância que me fez acreditar que isso é um padrão a ser seguido como algo normal ou natural? E obviamente, isso é de forma inconsciente e não consciente. Então, o nosso subconsciente grava aquilo como algo natural ou normal, porque é aquilo que a gente tem como referência de relação. Então, a gente acaba fazendo com que aquilo aconteça na nossa vida, a gente repete esse padrão na nossa vida e isso se torna algo tão imperceptível que a gente não consegue perceber de onde vem. A gente nem para analisar a nossa história, a gente não para analisar os nossos traumas e todas as situações que a gente passou lá na nossa infância muitas vezes, ou na nossa adolescência, que possa ter feito com que isso se perpetuasse na nossa vida. A gente acaba entrando num modo automático na vida, onde a gente entra em um relacionamento, sai, a gente mal se cura e já entra em outro relacionamento. Muitas vezes a gente não para refletir o porquê aquilo aconteceu, qual aprendizado eu tirei daquilo, e a gente já entra no novo relacionamento e aquilo volta a acontecer, porque a gente não olhou para aquilo, a gente não observou com detalhe essa situação ou esse padrão que vem se repetindo relação após relação. Eu posso te falar isso, né, sobre essa situação de você ser traída em diversos relacionamentos, mas você estar vivendo no modo automático para esse assunto e não se dar conta, porque eu vivi isso. Eu fui praticamente traída em todos os meus relacionamentos e só me dei conta em uma sessão com a Simone, que faz parte do projeto Empoderar a Moça comigo, e lá, através de uma sessão energética, foram desprendidas coisas que estavam inconscientes dentro de mim e que eu percebi, eu pude ali perceber que em todos os relacionamentos que eu tive até então, né, até antes desse meu relacionamento atual, eu tinha sido traída e eu fui trazendo essa insegurança
para esse relacionamento que eu estou hoje, mesmo que a pessoa não me desse motivos para isso. Ou seja, aquilo que não estava tratado dentro de mim, que não estava curado dentro de mim, ainda se perpetuava e trazia essa energia das outras relações para a minha relação atual. Então, de alguma forma, se eu continuasse nesse caminho, automaticamente eu ia fazer aquilo acontecer novamente, porque essa energia que eu estava trazendo, ela tem muita força, porque ela se perpetuou por muitos anos, né? Por décadas. Então, se eu não olhasse para isso, se eu não buscasse as terapias, terapia energética, curas espirituais, se eu não buscasse, não fizesse essa busca interior, se eu não buscasse autoconhecimento para entender o porquê eu sentia o que eu sentia, porque eu não conseguia confiar no outro plenamente, se eu não fizesse esse caminho de olhar para dentro, provavelmente isso voltaria a acontecer e eu novamente repetiria esse padrão. E a partir do momento que isso veio à luz, que isso veio à superfície, eu consegui então perceber o que estava acontecendo comigo e consegui então bloquear esse fluxo de pensamentos e emoções que estavam me levando para o caminho errado, que estavam me levando para um caminho de repetir novamente um padrão que eu ainda não havia percebido que sempre aconteceu nos meus relacionamentos. Então, se você está aqui agora, então provavelmente você deve ter algo em comum comigo e algo em comum com tantas e tantas mulheres que se sentem dessa forma nas relações, para que você então possa observar-se e olhar para a sua história, olhar para tudo que você viveu e então compreender de onde está vindo essa sua insegurança e essa sua sensação de não poder confiar nos homens. Ah, mas você pode me dizer, homem nenhum presta. Foi isso que eu ouvi lá atrás das minhas antepassadas, da minha mãe, das minhas tias e de todas as mulheres que foram referência na minha vida. Bom, se você pensa assim, isso é uma crença e toda crença ela é autorrealizável. O que significa isso, que uma crença é autorrealizável? Tudo aquilo que eu acredito que é uma verdade, isso vai acontecer na minha vida. Eu vou atrair situações para que essa minha crença ela se confirme. Então, se você acredita que homem nenhum presta, com certeza você vai atrair todas as vezes homens que realmente não prestam, que não têm caráter, não têm valores e princípios e não são homens confiáveis. Isso vai fazer com que você continue sendo traída, porque você vai estar perpetuando e fortalecendo a cada dia essa crença dentro de você. Então, se você continua repetindo essa frase de que homem nenhum presta, homem nenhum vai prestar na sua vida mesmo. Agora, se você ficar esperando chegar o príncipe encantado, aquele homem perfeito, que ele vai ter todos os princípios, valores, o caráter e que nunca vai te trair, se você continua do mesmo jeito, pensando da mesma forma, se você não olha para tudo que você vivenciou, infelizmente eu sinto te informar, esse não é o jeito de solucionar tudo isso. Afinal, se tudo isso aconteceu, foi para te ensinar alguma coisa, para te fazer crescer, para te fazer evoluir. Então você precisa olhar para isso, para que você supere isso e para que você realmente conquiste um relacionamento com uma pessoa que realmente você possa confiar e para que você sinta de fato segurança. Só que essa segurança, ela é interna. Então você precisa se sentir segura consigo mesma. Por isso você precisa olhar para tudo que está dentro de você. Para que você resolva tudo isso, você mude essas crenças ou resolva esses traumas, para que de fato você realmente possa confiar no outro e possa se sentir segura nas relações. E aí sim você vai poder viver relacionamentos saudáveis e felizes e que você não vai ter mais esse fantasma da traição rondando os seus pensamentos. Então, para de fato resolver isso, você precisa olhar para tudo o que te aconteceu, observar os padrões, observar os seus pensamentos, observar se você viveu algum tipo de trauma relacionado a isso na sua infância, na sua adolescência ou até mesmo na vida adulta, para que você então possa de fato sanar isso. Quando você se torna consciente do problema, 50% já está resolvido e os outros 50% você começa a observar. A partir daí você busca autoconhecimento, você pode fazer terapias, você pode buscar ajuda espiritual e tratando toda e qualquer dor relacionada ao fato, no caso a traição. Então, para que de fato você observe e você dê um passo de fato para solucionar essa questão das traições nos seus relacionamentos, obviamente
que existem N coisas que estão ali rondando essa situação, inclusive uma má escolha sua. Então, tirando essa questão da sua má escolha, que muitas vezes não pode ser solucionada, você vai precisar dar um passo de mergulhar dentro de si e entender o porquê você pode estar nesse momento vivendo uma traição. Você pode ter descoberto hoje uma traição no seu relacionamento e você não sabe como resolver isso, mas você percebe que o seu marido te ama, você ainda tem um amor muito grande pelo seu parceiro. Pode ser que você veja nele a vontade e a decisão de mudar, mas você ainda está remoendo tudo isso dentro de você. Então, para que você consiga superar tudo isso, você vai precisar buscar uma ajuda terapêutica, provavelmente, ou até mesmo uma cura energética, onde você vai desprender de você esses padrões, vai desprender de você essa energia que está em você muitas vezes, presa através dessas dores e traumas que estão gravadas no seu corpo, porque tudo aquilo que a gente vive, a gente tem uma experiência traumática, no nosso corpo ficam gravadas as emoções. Por isso, muitas vezes, quando a gente sente raiva, dói o estômago. Por isso, quando a gente tem um mau pressentimento, dói o nosso peito. Então, muitas vezes, no nosso corpo ficam essas memórias. E as curas energéticas, elas servem para liberar essas energias e essas memórias que ficam presas e travando a nossa vida em diversos aspectos. E nesse caso da traição, provavelmente pode estar preso no seu corpo essa memória, essa energia, pois ficou gravada no seu corpo através de uma emoção negativa. Também pode buscar terapias tradicionais, com psicólogo, terapeuta. Isso também vai te ajudar a liberar através da fala, através da expressão das emoções, toda essa energia acumulada de anos e anos e anos, que muitas vezes ficaram lá paradinhas, quietinhas no automático. E você ficou vivenciando todas essas situações e isso foi só aumentando, 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 até que você chegou nesse ponto, aqui nesse vídeo comigo, entendendo que muitas vezes você ficou de forma inconsciente, alheia a tudo que estava acontecendo dentro de você, que estava acumulado dentro de você através de todas essas experiências e que se originou, talvez, de algum trauma ou de alguma crença que você vivenciou. Então é muito importante você se auto-observar e buscar esse apoio terapêutico ou curas energéticas ou um trabalho espiritual muito profundo para que você possa então liberar todas essas energias e essa carga emocional que você está carregando dentro de você. Mas, olhando para o âmbito espiritual, eu te deixo aqui um questionamento. No que será que você pode estar se traindo? Porque sempre que a gente vivencia algo, aquilo que a gente está vivenciando no mundo externo, fora da gente, está relacionado com algo dentro da gente. Então, pode ser sim que tenha algum trauma, alguma crença muito enraizada e muito profunda, mas pode ser que nós mesmas estejamos nos traindo em algum aspecto. Será que você não está se abandonando? Será que você não está traindo seus princípios e valores? Será que você não está traindo algo que seja muito importante para você em nome do seu relacionamento ou em nome de alguma outra coisa que possa estar acontecendo? Ou de alguma outra vivência, de alguma outra situação que você esteja vivendo e você tenha traído essa energia de traição por você estar traindo algo dentro de você? Observe isso, eu deixo isso como uma reflexão, porque muitas vezes, em alguns momentos, eu percebi nessas relações anteriores que eu traía a minha própria essência, eu me anulava para que eu pudesse caber ou para que eu pudesse seguir o outro e largar tudo que era meu de lado. Então, muitas vezes a gente precisa se voltar para a gente e perguntar: no que será que eu estou me traindo? E aí, às vezes, você, numa simples resposta e numa simples mudança de direção na sua vida, você pode transformar totalmente os seus relacionamentos. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho de notificações. Deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem e eu vou amar que você faça parte dessa minha egrégora.